pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar em domínio e imagem de uma função. A gente já deu uma introdução do que é uma função, tratando-se de matemática, e nós vamos entender agora o que é o domínio e a imagem de uma função, certo? Como é que funciona isso? Então, galera, como nós falamos na aula passada do que era a função na matemática é quando eu tenho um determinado valor em que ele depende de outro valor. Ou seja, uma variável tem o seu valor dependente do valor que a outra variável recebe, certo? Para isso ficar claro, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. O perímetro y de um quadrado de lado x. Tá? O que é o perímetro de um quadrado? O perímetro de um quadrado são a soma de todos os lados do quadrado. Se a gente está dizendo que ele é quadrado, a gente já sabe que os 4 lados são iguais, certo? Então, se o lado é x, os 4 lados são x. Se eu digo que um lado vale 10, então os 4 lados também valem 10. Tá, como é que eu calculo o perímetro de um quadrado? É multiplicando o valor do lado por 4. Por quê? Porque eu sei que os 4 lados têm a mesma medida. Então, vamos utilizar essa função aqui para a gente entender o que é o domínio e o que é a imagem de uma função, certo? Então, ó, para cada valor que eu atribuir para o meu lado desse quadrado, eu vou encontrar um valor de perímetro referente a esse lado, certo? Se eu altero o valor do lado, eu também vou alterar o valor do perímetro. E eles vão estar relacionados. É isso que a gente vai ver aqui agora. Então, pessoal, vamos escolher agora aqui alguns valores para a gente colocar como sendo o valor de x, para que a gente possa encontrar um valor de y para ele, certo? Só que o que nós temos que observar? Nós estamos falando aqui do perímetro de um quadrado. O perímetro de um quadrado é feito pela multiplicação dos lados. Pergunto, existe um lado de um quadrado que seja negativo? Menos 5 centímetros, menos 2 centímetros, menos 10 centímetros, não existe. Existe algum lado de um quadrado que seja igual a 0 centímetro? Também não existe, porque se a gente diz 0 centímetro é porque não tem medida esse lado, então não existe. Então, nessa situação, os números que interessam para a gente são os números positivos. Eu não vou poder ter o número x com um valor negativo e nem ter o número x com um valor nulo, que é o zero, beleza? Então, sendo assim, eu vou escolher o x como valendo 2 para a gente começar. Então, o meu primeiro y aqui, ó, vai ser igual a 4 vezes, no lugar de x eu vou colocar 2, certo? Portanto, o meu y vai ser igual... Quanto que é 4 vezes 2? 8. Meu próximo valor de y, eu vou dizer que o lado agora vale 3. Então, eu vou ter 4. Se o lado vale 3, então é o valor de x. Vou colocar aqui em cima para a gente não esquecer, ó. Todos os valores que estão aqui são os valores de x e a gente quer encontrar o valor de y. Portanto, meu y vai valer quanto? 4 vezes 3, 12. Aqui o valor de y. Agora, eu vou dizer que o meu y vale 5. Então, eu vou ter 4 que multiplica 5. Então, meu y vale quanto? 4 que multiplica 5, 20. E eu vou dizer que meu y vai valer 10. 4 vezes 10, meu y vai ser igual a 40. Certo? Então, eu escolhi 4 valores, e a partir desses 4 valores, para cada valor
de x, eu tenho um valor de y possível. Agora vamos fazer uma representação em forma de diagrama que vai tornar mais fácil a nossa compreensão. Pessoal, a ideia de domínio ela é o seguinte: o conjunto domínio de uma função ele é dado por todos os valores em que a variável x pode aparecer. Tá, e como nós trabalhamos aqui com essas 4 opções, vamos trabalhar com elas. Vamos considerar elas. Então, quem é que faz parte do meu conjunto domínio? Todos os elementos em que os valores dele podem substituir o x ou substituíram o x. Os valores possíveis para o x são os valores do conjunto domínio. Então, quem foram os valores possíveis para o x? O 2, o 3, o 5, o 10. Eu poderia ter aqui menos 2? Não poderia, porque como a gente falou antes, a gente está falando de perímetro, não existe lado negativo. Então, em hipótese alguma, eu poderia ter aí menos 2. Mas eu poderia ter 20? Poderia. A gente só não usou, mas poderia. Eu poderia ter 0? Não poderia. Por quê? Porque não existe o lado de um quadrado em que a medida dele seja 0, ok? Tá. Então, o domínio, o conjunto domínio, ele é representado pela letra D. Quem é que está dentro dele? Todos os possíveis valores de x. Todos os valores que o x pode assumir. Nesse caso, a gente só escolheu 4, então vamos representar só eles. Mas lembra que a gente pode escolher qualquer número para essa situação do perímetro, qualquer número positivo. Eu não posso ter um número nulo, porque eu não tenho um lado igual a 0, e eu não posso ter um número negativo, porque a gente não trabalha, não existe medida de lado que seja negativa, certo? Não existe comprimento negativo. Tá ok. Então, entendido isso, como o conjunto domínio são todos os possíveis valores assumidos pelo x, existe o conjunto das imagens. Mas para a gente construir o que é o conjunto das imagens, a gente tem que entender o que é a imagem. A imagem, pessoal, ela é um valor correspondente à variável y para um determinado x. Como assim? Eu tenho aqui o 2. Quando eu digo que o meu x é 2, o meu y vai valer 8. Então, sempre que a gente falar de domínio, a gente está ligando ao x. Sempre que a gente falar de imagem, a gente está ligando ao y, certo? Então, para um valor de x, é só possível existir um único valor de y nessa situação. Então, quando o meu x é 3, o meu y lá, vai ser 12. Quando o meu x é 5, desculpa, meu y é 20. Quando meu x é 10, meu y é 40. Então, em outras palavras, o que a gente pode dizer? Qual é o valor da minha imagem quando eu tiver 2 no domínio? 8. Qual é o valor da minha imagem quando eu considerar o 3 no domínio? 12. E assim sucessivamente. O conjunto de todas essas imagens possíveis para todos os domínios possíveis, quer dizer, para cada valor do conjunto domínio, eu vou ter um único valor na imagem. Esse conjunto de todas as imagens eu chamo de conjunto imagem e ele é representado por IM, da forma que está aqui, certo? Assim como, lembrando que o I é maiúsculo, assim como o domínio, ele é representado pela letra D, tá? Então, o que a gente pode dizer? Eu posso dizer para vocês que o conjunto de valores que a variável x pode assumir se chama de conjunto domínio. Então, tá aqui, o conjunto de valores que a variável x
pode assumir, eu vou chamar ela de conjunto de domínio, o meu conjunto domínio. São todos os valores que a variável x pode assumir. O valor que cada y vai assumir para um determinado x é o chamado imagem. Então, 8 é uma imagem, 12 é uma imagem, 20 é uma imagem, 40 é outra imagem. Porque ele é o valor que vai ser resultado de um determinado x que foi escolhido. Para 2 deu 8, para 3 deu 12 e assim sucessivamente. O conjunto de todas essas imagens, o que quer dizer? O conjunto de todos os valores de y que corresponde a alguém que faz parte do domínio é o chamado de conjunto imagem. Então, o conjunto de todos os y que corresponde a alguém aqui do domínio. O 8 corresponde a 2, o 12 corresponde a 3, o 20 correspondeu ao x, que era 5, e o 40 correspondeu quando o x era 10. Então, esse conjunto das imagens eu chamo de conjunto de imagem e ele é representado pela letra IM.